A paz, Senhor, meu querido. Que Deus ele possa abençoar a tua vida grandemente. Que a paz do Senhor possa estar sobre os seus e sobre a sua família. Gostaria de ler um versículo com os irmãos. Se encontra em Abacuque, de capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Abacuque, ele viveu em um tempo dificílimo, em tempos difíceis. Ele era contemporâneo, né? Segundo aí as pesquisas, os estudos de Jeremias, porque o povo da Babilônia, né, os babilônicos, atacaram Jerusalém. E como nós podemos ver, ele sendo contemporâneo de Jeremias, né, ali tem o profeta Daniel, tem também Ezequiel, né, o profeta. E naqueles tempos, eram tempos difíceis, né, onde a justiça ela era pervertida, né, onde a vergonha, o vexame, né, o litígio, a vexação, o opróbrio estava realmente sobre aquele povo, né, tomando conta daquele povo. E Abacuque, o profeta, ele queria respostas da parte de Deus. Quando nós passamos por este período da vida, assim como o Brasil está atravessando uma fase também difícil, né? Passamos por uma pandemia e nós podemos ver também, né, a economia, o grande desemprego, né, e também doenças e por aí afora vai. Muitas coisas estamos atravessando, né? E nós podemos ver que em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, nós temos que estar sobre a torre de vigia, né? Nós temos que ser um sentinela, né? Para que possamos entender melhor, a torre de vigia é aonde realmente o soldado ficava para ver, né? Se o inimigo realmente veria, né? Se ele vinha, sim ou não. Ele, o torre de vigia, o sentinela, ele era um dos primeiros a observar, a ver o que estava acontecendo ao longe. Ele era um dos primeiros. Então, em tempos, né, difíceis, nós temos que estar sobre a torre de vigia, porque ali ele pôs realmente o profeta Abacuque isso como uma metáfora, né, uma comparação, usando aí a torre de vigia, o sentinela, porque aí é o melhor lugar para se estar, porque somos os primeiros a avistar. O sentinela, ele é o primeiro a ver, porque ali é um lugar alto, é um lugar aonde se avista de longe. Quando estamos
numa posição mais elevada, né, diante de Deus, ou quando estamos, como se diz, em patamares mais altos, né? Quando digo isso, digo espiritualmente, né? Você tem uma visão mais ampla. Você pode ver mais amplamente. Em outras palavras, você tem uma visão panorâmica. Você consegue observar ao longe. Tudo te é predito quando se é um sentinela. E em tempos como estes, em tempos difíceis, talvez, eu não sei particularmente o que você está atravessando, né, na sua vida, mas o conselho do Espírito Santo, o conselho de Deus, a palavra do Senhor é esta, né? Tem que estar sobre a torre de vigia para ver o que ele falará conosco. Aí é o melhor lugar para se estar. O melhor lugar. Aonde se recebe realmente a resposta de Deus, a resposta do Senhor. Em tempos tão difíceis, né, que a humanidade, ou talvez particularmente você está atravessando, dentro deste tempo é o tempo de estar ouvindo ao Senhor. Às vezes você está atravessando um tempo em que está até difícil de ouvir ao Senhor. Eu não sei o que está acontecendo com o seu coração, o que se passa dentro de sua cabeça. Talvez você não precisa ir muito longe para enxergar as coisas. Quando você olha para dentro do seu coração, para dentro de sua mente, e você consegue observar o que se passa aí, talvez é o que está aí dentro, é o que o Senhor precisa realmente revelar para você. Então, esteja sobre a torre de vigia. Seja um sentinela, pois estes que são um sentinela, eles realmente são os primeiros a ter as visões do Senhor. São os primeiros a enxergar ao longe. Você precisa de uma resposta do céu. O que você tem que fazer? Realmente estar sobre a torre de vigia. Quando você está neste lugar aí, é onde você recebe a resposta dos céus. Deus disse para o profeta numa resposta. Qual foi a resposta que ele recebeu? Deus disse a ele: escreve bem grande a respeito desta visão, porque ela se cumprirá a tal tempo. Se tardar, ela pode tardar, mas ela cumprirá ao seu tempo. Foi o que o Senhor disse para ele. E o que ele realmente disse para Abacuque, o Senhor? O que foi escrito? O justo, por sua fé, ele viverá. O justo, pela fé, ele sobressai. O justo, pela sua fidelidade e confiança, pela sua fé, ele irá vencer. Este foi a palavra do Senhor dito ao profeta. E esta palavra, ela se espalhou pelas Escrituras Sagradas a respeito da fé. Por isso que em aos Romanos Paulo fala sobre o justo viverá da fé.
Em Hebreus é falado sobre o justo viverá da fé. Porque hoje você vive pela sua fé. Aí é aonde mora a torre de vigia. Aí onde está realmente o sentinela sobre a sua fé. Com a sua fé, você sobressai. Se você utilizar esta ferramenta que se chama fé, poderosíssima, e ela funciona no seu coração, no seu interior, ela funciona no seu espírito, você encontrará resposta de Deus. Você precisa mais do que uma resposta. Sendo sentinela, você tem que entender que Deus, a fonte criadora, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a própria resposta para você. A própria resposta. A maior bênção que se tem é o próprio Senhor em sua vida. Quando Ele está em sua vida, se tem todas as respostas que precisa. Se tem todo o ouro, toda a prata, se tem todas as abundâncias, todas as riquezas, fique sobre a torre de vigia para ver o que o Senhor falará contigo. Pois Abraão disse que o Senhor era o grandíssimo galardão dele. Qual que é o maior presente, o maior galardão de nossa vida? A própria fonte da criação, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa grande bênção. É tudo que você precisa. Tudo o que nós precisamos. Esteja, se posicione, se centralize, pois isso trará a resposta para você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Graças a Deus.